agora eu vou entrar em contato aí com o Robervan Santana e daqui a pouquinho você vai conferir a entrevista aí com o escritor Robervan Santana. Antes vamos ouvir aí a música Perfeitinha. E aí você ouviu a música Perfeitinha com a participação do Paulo Henrique e são 11 horas e 33 minutos. Nós já estamos na linha aí com o Robervan Santana. O Robervan Santana vai falar conosco a respeito do lançamento do livro dele no próximo dia 4 de setembro, O Brasil. Mas assim, deixa eu falar para você aí, Japoatã já conheceu o Robervan, ele já esteve aqui no evento, mas quem não conhece ainda, Robervan, só para falar para você que temos pessoas de várias partes do Brasil assistindo através da live no Facebook. Tem Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e também aqui em Japoatã e através do aplicativo da Japoatã FM também tem muita gente ouvindo. O Robervan Barbosa de Santana, ele possui graduação em Geografia, licenciatura e bacharelado, Letras Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe, também tem pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino Superior, é coordenador da banca avaliadora do DELE, Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, mestrado em Educação na USAL, Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, Argentina, e é professor de Língua Espanhola e Geografia em particulares de Aracaju. Também ele publicou o livro Os Espanhóis em Sergipe del Rei, em 2008, e deu palestras na Universidade de Salamanca e Sevilha, na Espanha. Inclusive, também Japoatã foi privilegiado que o Robervan deu palestra aqui também. Não foi só internacionalmente, né? Bom dia, Robervan. Bom dia, Dedinha. Bom dia para os ouvintes da Japoatã de todo o Brasil que está me privilegiando com essa entrevista. Eu fico muito honrado e ainda mais assim no momento prévio a publicação, o lançamento do meu livro, que se chama O Brasil Espanhol. Isso. O lançamento vai ser no dia 4 de setembro, no Museu da Gente Sergipana, não é, Robervan? Isso. Então, inclusive é uma oportunidade de esclarecer que o Museu da Gente ele está passando por um ajuste na parte elétrica, mas a administração do museu garantiu que no dia 4 de setembro já vai estar tudo ok. O plano B seria, em princípio, a Biblioteca Epifânio, mas está tudo certo já para ser o Museu da Gente Sergipana. Inclusive está nas minhas peças publicitárias divulgando esse local. Começa às 17h30, vai até aproximadamente 21 horas. E bom dizer, lembrar que o estacionamento é gratuito, né? As pessoas ficam preocupadas em estacionar seus veículos, mas aí tá tudo certo. É isso. Ô, Robervan, nós também queremos saber aqui, deixa eu ver que eu tô sem retorno aqui, agora sim. Você tá me ouvindo bem, Robervan? Perfeitamente. Certo. Você está me ouvindo bem também? Agora sim, é que eu não estava com retorno. Mas voltando um pouco no tempo, me diga assim, quando foi que você olhou assim para um texto e disse, eu vou escrever um livro, vou ser escritor? Como é que você decidiu assim que seria escritor? Essa sua pergunta foi muito boa, porque geralmente a gente quer expressar o conhecimento que a gente vai encontrando. E esse conhecimento sobre o Brasil, administrado pela Espanha, ele não é tão aprofundado nos livros de história. Eu não posso dizer que não há um momento em que os livros de história não falam da União Ibérica. O que foi essa União Ibérica? É o período em que Portugal esteve subordinado à Espanha e, por consequência, o Brasil também ficou subordinado a Portugal e Espanha como o poder maior. Então, quando eu estava, assim, alguns anos atrás, numa escola de idiomas aqui em Sergipe, que não existe mais, essa escola se chamava Cultura Espanhola, depois Instituto Espanha. E aí um dos diretores dessa escola, que é o Roberto César Costa Maia, ele disse, olha, Sergipe já teve o nome Del Rey, que foi uma possibilidade de ter sido Del Rey em homenagem ao rei Felipe II da Espanha. Então, olha que coisa curiosa aí. Sim. Eu percebi que não havia isso bem aprofundado nos livros de história, nem a questão do Sergipe Del Rey, como também a União Ibérica, né? Foram 60 anos, veja bem, 3 décadas
de domínio luso-hispânico. Eu faço questão de dizer luso-hispânico porque o Brasil continuava sendo administrado por Portugal, mas sob a tutela mas a gente estava subordinado à Espanha. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi isso. Nossa, por que fiz a pergunta, mas por que não há um aprofundamento sobre esses 60 anos, o que aconteceu com o Brasil nesses 60 anos de domínio luso-hispânico, né? A Espanha não interveio. Eu inclusive, viu, Robervan, ontem eu fui procurar, eu perguntei primeiro às meninas que estão mais atualizadas, minhas filhas, e aí elas não sabiam me explicar. E aí nós fomos as três ouvir videoaula sobre esse período, porque eu faltei essa aula de história, porque assim, realmente não é tão aprofundado. Então, bastante interessante, inclusive depois eu vou falar dessa página no YouTube, que ensina também de uma forma divertida, né? E aí a gente viu sobre esse período que eu acho que nessa aula eu faltei. Mas muito interessante. Viu? Provavelmente você não faltou essa aula, porque, como eu lhe falei, não é um tema aprofundado. O que acontece, sim, que como isso aconteceu, essa União Ibérica, né, Portugal ficou subordinado à Espanha, a Espanha tinha outros países inimigos, né, que no caso seria a Holanda, que por causa de acordos régios, a Holanda teve um período de ser dominado também pela Espanha, mas só que eles tinham a religião protestante, era diferente, né? E aí o que acontece? De uma maneira mais simples, Portugal tinha negócios com a Holanda, e esses negócios estavam nos engenhos. Boa parte dos engenhos que eram instalados no Brasil, esses engenhos, eles foram montados assim, digamos que por comunidade judaica. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Era um parceiro. Portugal era parceiro da Holanda e tinha negócios no Brasil. E esse negócio estava na cana-de-açúcar. E o que acontece? Uma vez que Portugal agora pertence à Espanha, isso a partir de 1590, então não faz sentido manter um negócio entre Portugal e Holanda, uma vez que a Espanha é inimiga da Holanda. Então, automaticamente, a Holanda começa a se desentender, vamos dizer assim, com o governo português, porque agora Portugal é Espanha. Então foi o período em que os holandeses intervieram e vieram para o Brasil, ocupando boa parte do Nordeste. E eu acho que é interessante também que às vezes pensa, Japoatã, mas Japoatã estava no meio desse, porque assim, somos Nordeste, né? Somos do Nordeste, e também teve aí Penedo. Aqui em Japoatã mesmo também, os jesuítas passaram, tem aquela história que você já conhece, que é a história do tesouro. Então, assim, toda essa fase também provavelmente Japoatã viveu esse momento aí, essa história, né? A cidade foi fundada nesse momento aí. Os jesuítas, assim, eles fundavam locais, eles se mantinham um local onde ficava fácil para eles, assim, visualizar o inimigo de longe. Então aqui era uma boa localização, um lugar alto e tal. Então, assim, eu comecei a ver que a história, claro, sim, Japoatã também fez parte aí da história, assim, de uma certa forma, né? De uma certa forma. Então, orgulhar-se da história, né, do município, isso é muito bom. Porque, nesse caso, eu preciso checar a data das primeiras povoações de Japoatã, e muito provavelmente teve um período colonial, né, que a gente teve a diferença, o período colonial, o período de província e aí agora república. Isso, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nas datas de Japoatã, mas o que eu posso dizer com segurança é com relação aos jesuítas, né? Sim. Porque muitas ordens religiosas vieram ao Brasil e muitos desses jesuítas, curiosamente, independentemente de União Ibérica, eram espanhóis. Até porque ela foi fundada por Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola, que era ele era, acho que do País Basco, se não me engano, mas ele era espanhol e foi fundador da Companhia de Jesus, e eles tiveram, digamos assim, um período muito livre para atuação no Brasil. Então, a intenção deles era justamente a catequização dos gentios. Os gentios que eu falo são os indígenas. Sim. Entendeu? E aconteceu muitas das missões, né? Eles
tinham eles congregavam os índios, os indígenas em missões jesuíticas. Isso aconteceu aqui, aconteceu no sul do Brasil, e aqui já em 1575 uma base dessas missões deu origem às cidades do sul do estado, como Itaporanga da Ajuda e Santa Luzia do Itaim. Sim. Isso já foi em 1575, até antes da União Ibérica. Uhum. E eu descobri nas minhas pesquisas que um dos jesuítas que não para cá, antes de Sergipe ainda ser capitania de Sergipe del Rei, fazia parte da capitania da Baía de Todos os Santos, um deles era espanhol, da Catalunha. Uhum. Foi Gaspar Lourenço e João Salome, os irmãos jesuítas que fundaram. Então teve toda essa marca aí, esse aporte, essa congregação dos indígenas por parte dos jesuítas. Então, esse seu interesse assim pela cultura hispânica, né, que fala, Isso. se deu assim justamente diante dessas pesquisas, né, e além também de você ensinar a língua espanhola, aí você começou a se interessar por esse assunto. Exatamente, porque a gente não tem um aprofundamento assim sobre uma pesquisa que se pare, né? Mas eu posso dizer o seguinte: nós tivemos um período de União Ibérica que uniu povos de Portugal e Espanha, assim, migrantes para cá, entendeu? Então, eles vinham para cá, o idioma era muito parecido e não havia, assim, digamos que um problema, um contato entre as comunidades que vieram para cá, os colonos, né? Eu não sei se eu respondi direito porque... Não, entendemos perfeitamente. Porque houve uma pequena falha, eu acho que eu respondi outra coisa, mas... Não, mas tudo bem. O Robervan, e assim, além de pesquisa histórica, o seu primeiro livro também era um livro de pesquisa histórica, mas assim, você também existe uma possibilidade de você um dia fazer uma ficção? Olha, tudo é possível, né? Porque assim, teve um colega que me disse assim: olha, por que você não pega aí e cria um enredo em cima desses fatos, né? Uhum. Aí, é uma boa ideia, mas primeiro eu quero, digamos assim, publicar o livro, certo, mostrando as percepções que eu tenho como hispanista. E o que faz isso no hispanista? O hispanista, ele pesquisa a língua e a cultura hispânica. Então é o que eu estou pesquisando e encontrando. Uhum. Aí às vezes as pessoas dizem: mas é um trabalho de história. Mas ele tem uma abordagem também que fala de arquitetura. Por exemplo, aqui no período, durante a União Ibérica, foi instituída a Praça de São Cristóvão. Sim. E já é uma abordagem de arquitetura. Uhum. Entendeu? Que é patrimônio agora da humanidade, né? Isso, desde 2010 eu até participei da campanha. Sim. Né, com o nosso amigo Tiago Fragata, entre outras pessoas que participaram. Então já tem um capítulo sobre arquitetura, mas está ligado à história. Certo. Tem a questão linguística também, mas aí eu faço questão de dizer que não foi necessariamente uma influência, não chegou a influenciar, porque o português antigamente era bem parecido com o espanhol, mas mas foi conservado aqui a maneira de falar. Sim. Das pessoas, justamente do português antigo, que é parecido com o espanhol. Uhum. Entendeu? Aí até algumas pessoas comentam assim: mas você falou que o espanhol influenciou no português. Não, no meu primeiro livro eu faço uma provocação. Isso foi em 2008. Sim. Teria em língua espanhola influenciado? Faço essa provocação e faço uma comparação. Já nesse livro agora, que o recorte não é mais Sergipe, né? Sim. O Brasil se chama o Brasil, o livro se chama o Brasil Espanhol, e aí fala do Brasil inteiro. Aí eu posso falar de espanholismo onde? No Rio Grande do Sul, né? Certo. Que está lá latente até hoje, né? Eu já tive algumas vezes no Rio Grande do Sul, para pesquisa também, não só para passeio, mas para pesquisa, e vez ou outra você escuta uma pessoa falando bueno, nomada, algumas expressões que vêm do espanhol. Claro que eu não posso fazer uma pesquisa só com o que eu vi na rua, né? Eu tenho que ter ali os dados empíricos, mas está latente até hoje. Uhum. Eu participei de um congresso uma vez no Rio Grande, em Florianópolis. Aí eu fiquei sabendo que o Flamengo ia jogar aí no Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei 3 dias antes, né, do congresso começar. Aí eu peguei um ônibus e fui para Porto Alegre para assistir um jogo, né? Sim. Foi Grêmio e Flamengo. Na época era Estado Olímpico e tal. E, para minha surpresa, a torcida do Grêmio começou a
a cantar em espanhol. Aí me chamou a atenção, né, eu queria ver um jogo de primeira divisão, lá o Flamengo, né, ia jogar no Rio Grande do Sul, aí eu tive já estava mais ou menos pesquisando, aí eu me aprofundei, comprei livros, entrevistei, chequei algumas fontes primárias, e tá aí, o livro ele não é só de história, claro que a base, né, o recorte temporal é entre os anos 1580 e 1640. Certo. Porém, todavia, no entanto, eu escapo um pouco desse tempo, um pouco depois e um pouco antes, para falar que os espanhóis já vinham para o Brasil antes mesmo da União Ibérica. Falar em Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, está ouvindo agora o programa o Alexandre Ramos, também a Gigi está lá em Socorro ouvindo o programa, Paulo Pereira, Elizabeth é professora aqui de Japoatã, também está acompanhando através do rádio e também está na live do Facebook, Maria Cândida, também o professor Linhares e a professora Ana estão ouvindo o programa, professor Zé Luiz, que você conheceu na ocasião que esteve aqui, também está ouvindo o programa, o Aguinaldo Santos também ouvindo e o Washington lá no Rio de Janeiro. Em Aracaju está ouvindo a Cássia Dória, em própria Dante Vital, que é também da própria FM, agora é da Xodó FM, e a Malu Armani lá no Rio Grande do Sul, como eu falei para você. E o Celival Santos também, que é aqui da Japoatã FM. Tem muito ouvinte, é porque assim, os que aparecem deixam um recadinho, eu tô falando, certo? Mas a gente não tem assim nem ideia, só quando termina o programa eles aí eu tava ouvindo e tal, é que a gente tem uma dimensão que estava ouvindo o programa. Mas me diga assim, aqui em Japoatã nós temos uma academia de letras, que inclusive você participou da inauguração, né, da abertura, né? E agora me diga assim, vários jovens da Academia de Letras e várias pessoas que querem publicar um livro, querem saber assim, foi difícil chegar até uma editora e publicar seu livro, seu primeiro livro, por exemplo? Agora você já está com experiência, já está no segundo, mas foi difícil? Não, é tudo uma questão de esforço, mas antes eu queria agradecer a todos os ouvintes, os que se identificaram, né, pelo aplicativo. Sim. E os que ainda não se identificaram, que estou muito feliz em poder expressar essa pesquisa, que foi uma fonte de pesquisa, digamos que eu não tive bolsa de pesquisa nem nada, eu sou professor, com muito orgulho sou professor, e aí eu estou aprendendo, vamos dizer assim, como se fosse um filho, né? Sim. E eu quero agradecer muito as pessoas que estão dando atenção nessa maravilhosa manhã de domingo, que já está quase acabando. Isso. E eu quero, assim, eu preparei uma coisa muito especial. Emendando com a outra pergunta. O meu primeiro livro eu lancei em 2008. Então, isso há 11 anos atrás. Então, a gente teve um cenário um pouco diferente do cenário que nós temos agora, certo? A proposta do primeiro livro, ele foi regional. Por quê? O livro se chamou Os Espanhóis de Sergipe del Rei. E eu fiz 2 tiragens e, graças a Deus, essas 2 tiragens foram todas vendidas. Então a aceitação do livro foi bem interessante. Digamos que o apelo do livro, quando eu falo dos sobrenomes dos imigrantes que vieram para cá, foi bem aceito, foi bem interessante. E com relação à idade de publicar um livro, sempre tem, né? Porque você tem que fazer a pesquisa, e essa pesquisa, no meu caso, né? Eu procurei fontes primárias, eu comprei alguns livros, entrevistei muitas pessoas, aí depois a gente coloca tudo no Word, aí procura um designer para colocar em formato de livro, e aí você apresenta para as editoras. Então, eu pela primeira fui pela J. Andrade, aí depois a gente foi para a Infographs daqui, entre outras a gente teve alguns orçamentos, e aí não foi difícil, a gente fez uma produção independente. Mas é importante que se diga que o livro tem ISBN, que seria como o passaporte do livro, né? Uma identidade do livro. O livro, se ele não tiver o ISBN, é só uma xerox, né? Eu tive o cuidado de conseguir imagens. Eu estou falando de 2008, do cenário 2008. Todas as imagens que eu consegui, a maioria dos créditos são meus. Os créditos que não são meus, eu pedi autorização. Ele saiu em preto e branco, o primeiro livro, em páginas de papel reciclado. Então, eu como geógrafo também e ambientalista, eu tive esse cuidado com lançar o livro. Então, naquela época, também teve a questão da divulgação, e acredito, eu fiz muita divulgação por torpedo de celulares, né? Sim. Mas agora, com todas essas plataformas
Justamente é o que vem na minha próxima pergunta, as plataformas digitais. Mas conclua, seu. Certo, então é interessante dizer porque esse livro agora, depois que eu percebi que houve uma aceitação aqui em Sergipe, eu basicamente vendi em Aracaju, vendi na Bienal da Itabaiana, em alguns congressos de história e literatura que eu participei. Então, depois que a edição do livro Os Espanhóis em Sergipe deu vez se esgotou, eu comecei a pesquisa para ver a influência, não vou dizer influência, mas os efeitos da União Ibérica em outros rincões do Brasil, em outros cantos do Brasil. Foi por isso que eu também fui até nas missões lá em Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul, fui fotografar as missões, procurei saber um pouco mais sobre os espanhóis, as missões jesuíticas, né, os espanhóis jesuítas que viveram por lá. Também procurei, fui até o Belém do Pará para ver a questão do Tratado de Tordesilhas, porque entra nessa temática também, certo? Também dei um giro pelo Brasil justamente para poder publicar, encontrar justamente os resquícios da influência espanhola no caso, os efeitos, né, da União Ibérica no Brasil, certo? Então, além de uma viagem cultural, você aproveitou e se atualizou, né? Essa viagem também pelo Brasil é bom que você absorve mais conteúdo ainda, né? E é bom que se diga que foi sem bolsa de pesquisa, viu? Foi com meu salário de professor, né? Que bom. Isso é um incentivo aí quem quer ser professor. Porque justamente quando a gente quer alguma coisa, né? Já dizia lá o Paulo Coelho, a gente deseja algo, o universo conspira a nosso favor, né? E acho que é porque já tinha trabalhado em agência de turismo, eu tinha umas manhas de conseguir, digamos assim, umas passagens mais em conta em determinado período. Certo. Aí já aconteceu de eu ir para Florianópolis com a volta a 99 centavos. Eu ficava atento aqui, eles davam um jeito. Então, assim, mesmo que o livro ele não seja vendido assim, seja um best-seller, que não é o que eu quero, né? Eu quero divulgar o que foi que eu encontrei. Certo. Então, qual foi a pergunta de pesquisa? O Brasil já foi espanhol, e o que aconteceu com o Brasil nesse período? Aí eu saí pesquisando, e não foi só os efeitos migratórios, né? Mas foram outros também, arquitetônico. A Espanha defendeu o litoral brasileiro, né? Quando os holandeses chegaram em Salvador, houve uma expedição que partiu da Espanha para tomar de volta a capital do Brasil na época que era Salvador. Então todas essas informações que eu juntei, eu compreendi e coloquei nesse livro, porque o recorte inicial foi só sobre Sergipe. Certo. Mas eu encontrei muito mais coisa em outros rincões e outros cantos do Brasil. E tá aí o resultado, e eu até encontraria mais, mas eu percebi que eu comecei a escrever, né, um novo projeto em 2009, já tem 10 anos, aí eu pensei, se eu não parar de pesquisar, eu não vou lançar esse negócio nunca. Então agora, em 2019, 4 de setembro, lá no Museu da Gente Sergipana, a partir das 17h30, está lá o Brasil Espanhol. Inclusive eu estou me atrevendo porque alguns historiadores não gostam do termo que o Brasil foi espanhol. Academicamente ele talvez não seja tão adequado, mas eu estou me arriscando a dizer que sim, né? Mas com base em quê? Com base nas pesquisas, com base no que eu encontrei. Certo. Entendeu? Agora, Robervan, e você pensa assim, você concilia a literatura com as novas tecnologias? Por exemplo, um canal. Você falou que usou para divulgar o livro as mídias, né? Hoje tem mais mídias ainda. Eu já vi que você já fez um evento no Facebook e tal. Mas assim, além disso, você tem, por exemplo, a pretensão de fazer um canal ou um blog para divulgar mais? Sim. Justamente eu acabei focando um pouco na divulgação no WhatsApp. Mas eu também tenho eu tenho um canal que eu não estou usando ainda para divulgação do livro, né? Certo. Porque eu estou tendo contato com eu não sei se é um rapaz que monta programas. Certo. E ele vai fazer um teaser, né? Uma propaganda. E aí eu vou começar a utilizar meu canal para divulgar não só esse livro, como também cada coisa que eu entrando eu vou colocando. Mas só que aí sabe como é a vida do professor? Eu ensino em vários lugares, eu acabei não focando ainda o canal. Mas ele vai existir sim.
Eu tenho um Insta também, mas eu não sei mexer direito no Insta, estou aprendendo agora. Certo. E aí até que eu não sigo ninguém ainda, não sei como é que funciona, estou aprendendo aos poucos, mas porque eu foquei muito na pesquisa e na produção do livro. Mas agora, assim, faltando 15, 20 dias, eu vou ficar bem assessorado para colocar nessas mídias. E é importante que se diga que futuramente haverá também o livro ele vai estar numa plataforma digital. Sim. Tá? Mas por enquanto, porque não o fiz ainda? Porque para mim é muito importante congregar as pessoas que acompanham a minha jornada, né? que acompanham a minha pesquisa, né? Pessoas que foram meus ex-alunos. Então eu acho muito importante que haja uma plataforma digital, mas também o momento do lançamento o contato, né? Você apertar a mão da pessoa que está adquirindo o seu trabalho. Então, desse contato humano eu não vou, sou um pouco ortodoxo, né? Não vou abrir mão de jeito nenhum. Ou seja, é o momento de dar um abraço, de agradecer as pessoas que foram lá prestigiar, tá entendendo? Então, e também a emoção, né? Tanto do escritor como também dos seus leitores, seguidores, de ir no lançamento. É importante esse lançamento, né? Sim. Porque muita gente às vezes quer também autografar o livro. Olha, eu fui lá no lançamento do livro, falei com o escritor, falei com o autor, né? Então isso é muito importante. É uma troca de energia. Robervan, eu esqueci uma coisa importantíssima. Nós temos também um escritor ouvindo o programa. Talvez o escritor que você mais gosta, viu? Porque, assim, ele já, inclusive, participou aqui do programa. José Roberto Santana, seu pai, está acompanhando. O Robervan, para quem não sabe, o pai dele é o meu padrasto, mora aqui em Japoatã, é ouvinte também aqui da Japoatã FM, já colocou os poemas dele aqui no ar, certo? E também faz versos, poemas, é um escritor também, então é o seu fã número 1, viu? Muito obrigado pela audiência aí. Isso. Também no Rio de Janeiro está acompanhando agora a Juliana Ribeiro, a Crislana da Silva Alencar, não sei em qual cidade está, o Valdevan também está acompanhando, Maria Santos está em São Paulo, o Natanael Teles também está acompanhando, mas não sei de que cidade é, Janete Lopes e o José Raimundo Maria Cândida em Aracaju. São ouvintes que estão na live. Inclusive eu marquei você lá na live, viu? Depois falei muito lá do obrigado. livro. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e obrigado por marcar na live. Certo. Então, Robervan, mas assim, que projeto você, depois desse lançamento do livro, você ainda gostaria de fazer e ainda não começou? Bom, esse livro, ele tem algumas páginas, muitas páginas falando sobre sobrenomes. Certo. Eu vou fazer um link aí com o que você me perguntou. Eu peguei os 2 dicionários das famílias brasileiras, com 2 tomos enormes, sim, e li os 2 dicionários inteiros, tive essa paciência, para conseguir encontrar sobrenomes hispânicos que vieram ao Brasil durante a União Ibérica. Eu também acabei citando esses sobrenomes que vieram depois da União Ibérica, que foi entre 1580 e 1640, e um pouco antes também. Aí o que acontece? Na Península Ibérica, onde está localizado Portugal e Espanha, houve uma perseguição aos judeus, certo? sim. Muitos desses judeus eles vieram para cá e eles são definidos como sefarditas. Então, os judeus sefarditas, eles estavam fugindo da perseguição da Santa Inquisição e eles deixaram descendentes aqui no Brasil. Aí o que acontece? Muitas dessas pessoas que fizerem, hoje em dia, estou falando de hoje em dia, que fizerem, digamos assim, uma pesquisa genealógica, essa pesquisa genealógica, se ele tiver um reconhecimento de uma comunidade judaica, reconhecer que você é um descendente de sefardita, e você comprovar que sabe falar um pouco de espanhol, você pode solicitar cidadania espanhola através do site do governo espanhol chamado Lei Sefardi. Lei Sefardita. E aí é justamente uma utilidade que o livro vai ter também. Porque a pessoa pegando o livro lá, encontrando o seu sobrenome, ela pode saber que é aquele sobrenome que tinha-se como português, mas ele tem um solar mais antigo na Galícia, que fica na Espanha. É uma coisa curiosa, né? A gente chama aqui no Nordeste pessoas aloiradas de galego ou galega, mas não associa a pessoa que nasceu na Galícia, que fica na Espanha, né? Uma pessoa aloirada aqui, o galego, vem aqui. Mas só que galego é que nasce na
nessa região da Espanha chamada Galícia, e muitos sobrenomes vêm dessa região, as pessoas não sabem. Alguns nomes que eu encontrei, como Menezes, Souza, Soto, Sotomayor, alguns desses sobrenomes têm os solares mais antigos justamente na Galícia. O que seriam esses solares? Seriam umas casas de pessoas dos nobres, né, de pessoas daquela região. E muitos desses sobrenomes passaram para Portugal, muitas dessas famílias passaram para Portugal. Eu não posso dizer que todas as pessoas com sobrenome Barbosa, Santana, Aragão, são da mesma família. Porque, por exemplo, uma pessoa que nasceu na região da Espanha chamada Aragão, quando ele passava para Portugal, ele era adaptado o seu nome e virava Aragão. Era fulano de Aragão, aí fulano de Aragão. E vindo para o Brasil a mesma coisa. Se ele veio diretamente da Espanha, aí algum espanhol que fosse dessa região e viesse para o Brasil com o sobrenome Aragão, ele era adaptado e ficava Aragão mesmo. Então, talvez muitas dessas pessoas não sabem nem que tem uma ascendência hispânica. E o que acontece? O governo espanhol está concedendo nacionalidade para as pessoas que conseguirem comprovar que tem essa ascendência, e depois dessa comprovação ele tem que ter um nível de conhecimento da cultura espanhola e do idioma. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, no próximo livro pode ser que eu aprofunde um pouco nisso, mas nesse livro agora eu já dou uma grande quantidade de sobrenomes que eu encontrei no Dicionário das Famílias Brasileiras, que tem sobrenomes hispânicos. Certo, eu vou ler o livro, que é para ver se descobrir se eu tenho também essa descendência aí. Inclusive, eu já até alerto aos ouvintes, né? E que nem sempre eu vou saber de cabeça o nome de todos os sobrenomes. Sim. Mas aí a gente tem como ver lá na hora, né? Eu boto o arquivo, eu vejo lá, digita o nome aí eu digo o que foi que eu encontrei. E lembrando que carece de uma pesquisa mais aprofundada, porque uma pessoa de sobrenome Menezes, por exemplo, não é parente de todas as pessoas no Brasil que têm esse sobrenome. Então a questão do sobrenome é muito relativo mesmo e carece de uma pesquisa mais aprofundada. O que eu estou indicando, falando, é que esses sobrenomes mais antigos, os primeiros vieram dessa região chamada Galícia, que fica na Espanha, né? E eu acho que vai ser muito proveitoso essa busca aí pelo... Quantas pessoas, né, Denise, você conhece que chegou a fazer um apanhado, né? Quem foi meu bisavô? Quem foi meu trisavô? Exatamente. Aqui, com o Facebook agora, muita gente, inclusive aqui no programa, já entrou em contato com o programa, que queria saber quem foi o avô, quem foi a avó, a bisavó, e aí vai pesquisando. O Facebook, eu digo que é uma árvore genealógica, né? Porque todo mundo encontra parente lá, tudo, e aí um parente chega no outro, ou um amigo, e aí depois eles acabam encontrando as origens aí, os familiares. Muita gente tem medo. Tá me procurando por quê? Mas às vezes é só porque quer saber mesmo quem é o... Né? Tem um senhor no momento de São Paulo, Ailton, ele está procurando a família dele através de um sobrenome conhecido aqui da região, que é Calixto, e ainda não encontrou. Então, assim, aqui já uns 4 casos, assim. Então, é interessante você saber, né, de onde, as suas origens, né, a sua árvore genealógica. Você falou em Barbosa, que tem uma família Barbosa, que tem uma pessoa no Face que sempre estava procurando saber quem era parente dele e tal. E é muito interessante isso. Eu até recomendaria as pessoas que estão começando a fazer a sua pesquisa. Tem um site da Igreja dos Mormons chamado Family Search, que é em inglês, né? Eu vou explicar, traduzir. Family Search seria como procurar a família. Certo. Então a pessoa, apesar do site estar o nome do site está em inglês, ele tem já a versão em português. E depois eu vou dizer como é que escreve letra por letra, né? Mas já é o início, você já pode... O que você for encontrando, você vai colocando no site. Aí outras pessoas de outras podem coincidir. Isso, entendeu? Gostei da dica aí. Porque, inclusive, a moça que indicou o rapaz que está procurando a família está ouvindo agora o programa. Vou passar para ela já esse link aí. Sim, eu vou passar pelo zap, né, para o link do site, como se escreve direitinho. Mas eu queria fazer uma observação muito, muito, muito importante, né? O fato de você procurar os seus antecedentes ibéricos. O que é o seu antepassado ibérico? Eu veio de Portugal ou de Espanha. Mas é importante dizer que isso não dá à pesquisa uma visão colonialista, ufanista também, como é que diz?
eurocentrista, porque a gente tem orgulho, né, de ser mestiço, de ter ascendência africana, ter raízes africanas. Sim. Nós temos orgulho, eu tenho orgulho de ter ascendência indígena também, mas não vejo mal nenhum em fazer esse apanhado dos nossos antepassados ibéricos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso dá margem à crítica. Você quer saber o europeu e o indígena? Claro, é importante também, mas, mas o foco da minha pesquisa na condição de hispanista é justamente encontrar esses antepassados, entendeu? Não estou desconsiderando de forma alguma, já vou adiantando que não é uma desconsideração aos nossos antepassados indígenas e africanos, mas é interessante que a gente saiba de onde a gente veio, né? De quem são os nossos antepassados, claro, né? E se orgulhar de todos eles, até porque nós somos resultado de todo esse cruzamento, vamos dizer assim. Exatamente. Então, Robervan, você quer deixar mais alguma mensagem aqui para os ouvintes da Japota? Primeiro eu queria lhe agradecer, porque, olha, a pessoa que no domingo se disponibiliza antes do almoço, que é aquele almoço de família, né, a falar conosco. Agradecer também, o nome é parecido, Robervan de Javan. Aqui o telefone estava, eu estou sem crédito no aparelho, e o Djavan me emprestou o dele, que tem crédito, para o Djavan também é locutor aqui da Japota FM para fazer a ligação. E a sua disponibilidade, o seu tempo do domingo. Porque toda vez que uma pessoa presta aqui uma entrevista no domingo, eu já fico tão feliz, que eu digo, que pessoa boa, porque deixou o seu tempo, que é o dia do lazer, o dia do descanso, um horário assim que é um horário de almoço junto com a família, para estar aqui com os ouvintes aqui da Japota FM. Então eu agradeço bastante e queria que você deixasse assim, para finalizar aí, uma mensagem aí para os ouvintes aqui da Japota FM, desejar também sucesso, viu, no lançamento do livro. Se Deus quiser, estarei lá. Obrigado, nós já estamos em família, né? Sim, sim. Né? Isso eu tenho muito à vontade. E falar sobre o resultado dessa pesquisa, para mim, é gratificante. Falo com o maior prazer, o horário que for necessário, o dia que for necessário. E é como você falar de orgulho da nota 10 que o seu filho tirou, né? É verdade, é verdade. E quero dizer que esse livro ele tá no forno pela gráfica J. Andrade. E em breve a gente vai estar disponibilizando, logo depois do lançamento, por internet também. Ainda não encontrei valores, mas logo vai estar disponível. E outra, há uma probabilidade de eu dar palestras também já em outros estados, né, como na Bahia, em Cavaleiro de Santiago, lá em Salvador, nas comunidades hispânicas que se interessaram por isso, como também, como eu já dei palestras lá em Sevilha, na Espanha, e em Salamanca, porque os próprios espanhóis ficaram interessados nessa pesquisa, né? Falei, caramba, a gente tem digamos assim, a gente tem participação no Brasil, né? A questão lá do Tratado de Tordesilhas, que tirou aquela linha do meio e os portugueses, os bandeirantes avançaram, né? Sim. Então, tudo isso valeu a pena, toda essa pesquisa valeu a pena, e eu acho que vale muito compartilhar, né? Se você chegar a perguntar para o estudante assim, o que é que você sabe de União Ibérica, né? Então, a partir de agora, a pretensão desse livro é justamente fazer essa provocação, né? Dizer assim, poxa, por que a gente não fala tanto dos 60 anos que o Brasil esteve sob administração luso-espanhola, né? Então, vale muito a pena, e a justiça também, já que há um alcance nacional, né, dessa entrevista, por justamente dizer que o livro ele vai chegar, de alguma forma ele pode chegar nos outros rincões, nos outros cantos do Brasil, né? O primeiro livro, Os Espanhóis de Sergipe del Rei, ele conseguiu ter um alcance fora de Sergipe, e um livro chamado O Brasil Espanhol, que está falando abertamente de União Ibérica, o que aconteceu com o Brasil entre os anos de 1580 e 1640, está aí disponível para todos, e a partir do dia 4 de setembro, o lançamento, e vai estar aí disponível. Eu repito, não é nem para ganhar dinheiro, é só para chegar e dizer assim, olha, fica informado, né, dessa pesquisa. É um resultado, né, de uma pesquisa, que apesar de não ter tido nenhum patrocínio, assim, poucos patrocínios, vamos dizer assim, mas as escolas em que eu trabalho, estamos em negociação ainda, mas é uma coisa que valeu muito a pena, e eu me preparei para isso, né? Mesmo que não está tendo nenhum, eu ia colocar esse livro à disposição do Brasil inteiro. E já
aqui falando que vai ter também uma versão desse livro em espanhol futuramente, mas aí já são cenas do próximo capítulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E vamos só para complementar uma frase que você falou ainda, que você disse que não sabe o alcance. A gente não tem ideia do alcance, mas veja, não importa a plateia, né? Faça o seu melhor. E eu tenho certeza que você fez o melhor aí nessa pesquisa. Muito obrigada, viu? E um bom domingo para você e sua família. E estarei lá no lançamento, dia 4 de setembro, se Deus quiser. Muitíssimas graças. Um abraço. Um abraço, tchau. E aí, então, você ouviu a participação do Robervan Santana, ele que é escritor, geógrafo, está lançando, aí professor de espanhol também está lançando livro no dia 4 de setembro, O Brasil Espanhol. Obrigada a você que estava ligado aí ouvindo, você quer lembrar dessa entrevista, na terça-feira ela estará lá na página do YouTube. A entrevista da semana passada, que foi com a assistente social, ela já se encontra lá no meu canal do YouTube, Dedinha Ramos. Então, essa também, na terça-feira, você vai encontrar lá a entrevista com Robervan Santana.